Lucas capítulo 17, versículos 11 a 19. Eu queria pedir que você permanecesse com a sua Bíblia aberta, tá bom? É muito importante nós termos essa clareza, é muito importante você conferir aí, e até um processo pedagógico, para que nós possamos compreender com mais propriedade aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Diz assim a palavra do Senhor: a caminho de Jerusalém, passou Jesus pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao chegar num povoado, 10 leprosos foram em sua direção e ficaram a certa distância. Então, aos gritos, chamaram seu nome: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ordenou-lhes: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, enquanto eles caminhavam, foram purificados. Um dos 10, observando que fora curado, retornou, louvando a Deus em alta voz, e prostrando-se com o rosto em terra, aos pés de Jesus, muito lhe agradeceu, e este era samaritano. Então Jesus questionou: não foram purificados todos os 10? Onde se encontram os outros 9? Não se achou nenhum outro que voltasse para render glória a Deus, a não ser este estrangeiro? Então Jesus declarou-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Senhor, ministra aos nossos corações, fala às nossas vidas com poder e autoridade, a qual, Senhor, só Tu és digno de ministrar aos nossos corações. Então fala, ministra aos nossos corações nesta hora, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vem poder sentar? Sabe, meu irmão, minha irmã, sempre é um desafio nós entendemos com propriedade o que a palavra do Senhor tem reservado para nós, o que esse texto principalmente tem colocado sobre as nossas vidas. De um modo geral, quando nós olhamos aqui, nesse todo esse contexto, nós vamos identificar uma palavrinha que salta aos nossos corações, que talvez fosse, a princípio, a lição desse texto, que é gratidão. E aí eu não consigo resistir e fazer aquela pergunta: o quanto você é grato? O quanto você é grato pelas pessoas que estão contigo? E o quanto você é grato a Deus? Seja sincero e tenta ponderar isso de forma sincera diante do Senhor e diante de você mesmo em relação às pessoas. O quanto a gente consegue ser grato e o quanto que a gente consegue expressar essa gratidão. Talvez seja uma das coisas muito difíceis nesse tempo, principalmente porque gratidão tem a ver com corações que são plenamente curados, plenamente restaurados. Porque nós incorremos no risco de alguém fazer alguma coisa boa para nós e nós achamos que, porque nós somos merecedores, eu não preciso atribuir gratidão ou eu não preciso expressar isso a ninguém. A gente pode incorrer sempre nesse risco. Data venha que a gente também tem essas situações, né? O quanto que as pessoas são ingratas para conosco. O quanto às vezes você dedica por pessoas, o quanto você investe em pessoas e elas não conseguem perceber isso e ela não consegue retribuir algo que seja positivo para as nossas vidas. Esse é um problema do nosso tempo. Principalmente porque essa palavra gratidão, ela está associada a alguns outros valores que têm se perdido com o decorrer do tempo. Por exemplo, a palavra honra. Gratidão tem muita proximidade com a palavra honra. Também tem a questão da fidelidade. Se alguém fez alguma coisa por mim e eu reconheço que isso é importante, eu também tenho um sentimento de fidelidade para com essa pessoa. Mas como nós temos perdido tudo isso, e a gente acaba muitas vezes sendo ingratos. E a gente se decepciona porque as pessoas também são ingratas para conosco e nós vivemos nesse ciclo todo. Mas principalmente no que diz respeito a esse texto, a gratidão tem a ver com um conceito que foi bem trabalhado até agora no culto, que é a adoração. Entenda o seguinte: qualquer pessoa consegue reconhecer um ato de benevolência para com o outro. Esses dias eu estava numa fila
e uma senhora com um bebê no colo deixou cair uma fralda, um lencinho, eu não sei mais, né? Meus filhos já estão grandes, eu nem sei mais como que isso funciona. E deixou cair lá o tal do paninho. E eu fui lá, por instinto, por alguma coisa que eu entendo que é até por uma obrigação, eu fui lá, peguei e estendi, e ela então retribuiu com um sorriso e um muito obrigado. É quase que instintivo também fazer isso. Mas qualquer um pode fazer esse tipo de agradecimento. Mas quando a gente projeta principalmente as questões de Deus, o louvor é uma coisa mais fácil. Mas a adoração já é algo que exige um pouco mais de nós. Porque não é qualquer um que adora. Porque a adoração é uma entrega. É uma entrega pessoal. É algo que eu coloco o meu coração, a minha vida, subjugada à vontade do Senhor. Quando eu reconheço que o Senhor reina sobre mim, que o Senhor governa sobre mim, que a minha vida está completamente submetida ao Senhor, então é esse o ambiente, esse é o contexto que nós estamos inseridos. Tanto é que eu fiz questão de colocar isso no início do slide, como se fosse o título dessa mensagem, é que aquele homem, um dos homens que voltou até Jesus, ele se jogou aos pés. Tamanho era o reconhecimento, tamanho era a gratidão, mas essa foi uma expressão de adoração que ele teve para com o Senhor. Mas aí a gente chega num problema, que nós estamos vivendo um tempo que parece que a igreja adora mais a Deus. Ontem mesmo teve um evento maravilhoso no Brasil, 3 estádios cheios de pessoas adorando ao Senhor, glorificando o nome do Senhor. Tenho pessoas que foram comigo para a Coreia, que vieram lá de Portugal e estão lá fazendo lives daquele momento. Eu imagino que realmente deve ser uma coisa muito forte, muito marcante naquele ambiente. Mas a grande questão é que um adorador de verdade, ele não cria circunstâncias, ele não precisa de um ambiente favorável para adorar. Ele simplesmente adora. Ele canta ao Senhor, ele exalta o Senhor. Se ele está na igreja, ele faz isso. Se ele está num outro ambiente, ele consegue ser um adorador, ele consegue expressar. Por quê? Ele consegue reconhecer a ação de Deus, o poder de Deus sobre a sua vida. Então, nós estamos vivendo um tempo que as pessoas até aparentemente adoram mais, mas aí ela precisa de um ambiente favorável, senão ela não consegue. Quando se apaga as luzes, é para se criar também um ambiente que te dê um certo conforto. Alguns, talvez uma boa parte, nem precisaria disso. Outros talvez facilite. Mas de fato, nós estamos vivendo um tempo que as pessoas precisam construir um cenário para que ela consiga adorar. E você precisa aprender a repreender isso na tua própria vida, a confrontar isso na tua própria vida. Porque um adorador é aquele que foca naquilo que Deus tem para a sua vida, que direciona o seu caminhar, e ele não tem grandes dificuldades para simplesmente se colocar aos pés do Senhor. Há um pastor que eu gosto muito de ler, e preguei várias vezes sobre algumas coisas que ele trabalha como essência, que é o pastor Cote. Ele diz assim: nós estamos num momento em que as pessoas adoram mais a adoração do que aquele que é o objeto de ser adorado. O que ele quer dizer com isso? Que às vezes nós gostamos tanto desse processo intimista, nós gostamos tanto de nos voltar para um momento que nós nos isolamos completamente da vida, que nós esquecemos de Deus. Então, se eu não confrontar a minha vida com Deus na adoração, eu posso até sentir arrepio, eu posso até me emocionar, mas isso não será adoração. A adoração pressupõe o momento que eu me jogo aos pés do Senhor, que eu me coloco aquilo que Deus quer fazer para mim e coloco a minha vida subjugada a essa condição. Então, muitas vezes nós temos essa dificuldade e por isso também a gratidão não é uma coisa tão natural assim nas nossas vidas. Mas eu tenho uma notícia para dar para vocês. Gratidão, apesar de aparecer nesse texto, apesar de ficar claro nesse texto, não é o tema central dessa perícope, desse acontecimento narrado. Então a gente tem que fazer uma outra tentativa. Nós sabemos da gratidão aqui, sabemos de quanto isso é importante, mas não é exatamente disso que está centrado o texto bíblico. Vamos fazer um outro teste? Vamos tentar trabalhar com a palavra cura. Afinal de contas, 10 pessoas aqui foram curadas. Vamos tentar então interpretar esse texto a partir do parâmetro da cura? E para isso eu preciso voltar ao texto
desde o princípio para que a gente possa lidar. Quase um versículo por versículo, para que a gente possa ter uma compreensão muito clara sobre isso. Diz o texto, lá no versículo de número 11, que Jesus estava a caminho de Jerusalém. E quando ele estava indo para Jerusalém, ele se dirigiu entre a divisa de Samaria e também da Galileia. Bom, mas agora nós enfrentamos um grande problema aqui, porque quando a gente vai estudar um pouquinho sobre geografia bíblica, é uma coisa que não tem tanta lógica assim. É uma coisa que a gente agora começa a se confrontar. Porque quem ia para Jerusalém, principalmente de onde Jesus estava saindo, não passaria pela Samaria. Era um trajeto mais difícil, era um ambiente que talvez fosse até mais complicado lidar com tudo isso. Então não era uma coisa muito comum ir pela Samaria nessa direção que Jesus tomou. Também por um outro fato, de que você sabe muito bem que judeus e samaritanos não se davam. Então quando alguém fazia esse caminho da Samaria, geralmente ele ia com um monte de gente, uns brutamontes fortes, para enfrentar qualquer que seja uma manifestação de ódio, uma manifestação que fosse mais agressiva nesse momento. O que é importante entender isso? O que me leva a entender? Que Jesus intencionalmente quer ir àquela região. Jesus tem noção da sua vocação, Jesus tem noção daquilo que ele é chamado para fazer, então ele vai por aquele lugar, ele vai sobre aquela circunstância, direcionado para lidar com as mazelas daquele ambiente. E aí eu digo para você, Jesus também intervém na nossa história da mesma forma. Pode ser que a gente não tenha uma vida tão bacana. Talvez, nas nossas circunstâncias, estivesse muito próximo com essa região da Samaria e tudo que estava envolvendo. Mas Jesus optou por lidar comigo, por lidar com você, porque Ele quer manifestar o seu amor, Ele quer manifestar a sua cura, Ele quer manifestar a sua ação sobre nós. E isso é muito marcante nesse primeiro versículo, como Jesus tem a intenção de interferir na vida das pessoas, o quanto Jesus tem a intenção de curar e de restaurar a vida das pessoas. Mas aí continua o texto, diz no versículo 12, que ao chegar lá num povoado, ele se deparou com 10 pessoas, 10 homens, no primeiro momento 10 homens, que estavam leprosos. E aí, quando viram que Jesus ia à sua direção, eles mantiveram uma certa distância. Olha só, tem alguns estudiosos bíblicos que vão talvez questionar um pouco se realmente eram 10 homens. Na verdade, 10 homens a gente tem convicção, mas que eram apenas 10 pessoas. Porque, entenda que a lepra, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, era uma doença contagiosa porque ela é oriunda de bactéria. Então seria, estatisticamente, improvável que haveria só homens. Talvez naquele lugar tinha esses 10 homens, que você sabe no contexto bíblico são narrados a partir da cotação dos homens, mas talvez tivesse uma outra quantidade, talvez até maior, de mulheres e de crianças também nesse ambiente, para entender um Deus que age em todas as circunstâncias. Mas o entendimento que nós precisamos ter é que num contexto bíblico, num contexto daquela época, os leprosos eram vistos como impuros. E que por causa de um aspecto de culpa, por causa de um aspecto de coisa de transgressão, eles acabaram tendo essa doença, o que levava eles a ter um momento de se retirar. Eles eram proibidos a ter um convívio com as pessoas. Imagine assim que aquele povo não tinha muita habilidade de lidar com essa doença, entendia que não tinha capacidade de lidar com essa doença, então por causa disso eles isolavam as pessoas, e elas ficavam ali, à distante. E então isso já era incutido na cabeça delas. Nós precisamos manter distância, nós não podemos chegar próximo de outras pessoas. Bom, aí tem um processo que nós precisamos colocar isso para nós, trazer isso para nós. Nós passamos praticamente o mês de janeiro, tanto na escola dominical como nos cultos à noite, falando sobre a questão de cura, de questões emocionais, de questões relacionais. E eu vejo muita similaridade com isso. De que, presta atenção, talvez a lepra fique acentuada por um aspecto físico. Realmente, a coisa era tão terrível que existiam relatos em Jerusalém de um grupo de pessoas que chegaram até a cidade tentando se manifestar. Mas como elas estavam ali
toda corroída pela lepra, ela tinha lá os seus dedos, ou faltando alguns dedos, tinha alguns dedos corroídos, tinha os seus narizes corroídos e até parte da garganta. Diz um relato que ao tentar se manifestar, eles só balbuciavam algumas coisas e ninguém entendia nada. Tamanho era o processo que a lepra tinha consumido a sua vida. Então, fisicamente eles estavam deteriorados. Mas veja bem, pelo fato da lepra, eles também estavam agora completamente afastados de qualquer tipo de relacionamento familiar. Eles eram vistos como imundos, então o sentimento, as suas emoções estavam completamente afligidos. Religiosamente, eles eram vistos como impuros e de forma alguma eles poderiam ir ao templo, à igreja da época. Então eles estavam completamente machucados e feridos mais do que seu aspecto físico. Eu estou dizendo isso porque fica óbvio para nós que nós estamos vivendo num tempo que talvez nessa descrição toda falte só a lepra física. Porque nós temos sim uma tendência humana, e cada vez que nós vamos conversando sobre isso fica muito mais clara, de tentar nos proteger. Há uma sensação de autoproteção. E qual tem sido a principal ferramenta, a principal atitude que nós tomamos quando a gente não está bem e quer se autoproteger? É o isolamento. Porque eu não quero mais ficar deparando com alguém que vai demonstrar que a minha vida não está legal. Eu não quero mais conviver com as pessoas e ver a felicidade estampada no rosto das pessoas e eu estou entristecido. Eu não quero mais ter um relacionamento com alguém que está lá e está lá cheio da presença de Deus e eu não consigo sentir a presença de Deus. Então se procura o isolamento. Mas deixa eu falar um negócio para você. O isolamento não é normal. Ele é a evidência de que algo está equivocado nas nossas vidas. Quando eu tento sair de um ambiente a qual o relacionamento é muito claro, significa que há uma mazela dentro do meu coração, dentro da minha vida. E eles se colocaram a essa situação. E no versículo 13, começa a deixar um pouco mais claro isso. No primeiro momento, porque você sabe que era comum, o texto não fala sobre isso, mas era comum. Quem estava com lepra, principalmente esse grupo de pessoas, quando alguém se aproximasse dele, eles tinham sinos nas mãos. E eles eram obrigados a bater esse sino, pá, 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 e gritar, imundo, imundo, falando de si próprio. Você imagina essa situação? Alguém ter que pedir afastamento, não chega perto de mim que eu estou imundo, que eu estou impuro. Você já viu alguém fazer com isso? Com sinos, não. Mas às vezes nós, de novo, somos agressivos com as pessoas. Às vezes nós gostamos que as pessoas nos vejam como se fossem antissocial, porque a gente não quer se dar a esse relacionamento. Então a gente vê as nossas dificuldades e sequer permite que alguém se aproxime de nós. Ou outra ferramenta também que nós utilizamos para proteção são as setas, são as flechas. Alguém vem falar alguma coisa para nós e nós já lascamos uma flecha. Sabe qual a principal flecha que nós utilizamos? É rebater as pessoas. Ela diz assim, olha, você tem que fazer isso, você tem que ser melhor nisso. Mas quem é você para me cobrar tal situação? Mas não pensa que eu não sei o que você anda fazendo. Na nossa casa nós fazemos isso. Tem gente que fica aglomerando ou guardando flechas. A esposa diz, olha, você não está guardando aqui o seu calçado. Você sabe da história, né? Que o homem não vem com esse aplicativo de guardar calçado. O homem tem, ou guardar meia no lugar certo. O homem tem essa deficiência. Mas quando a mulher o cobra, ele vai guardar uma flecha. E aí quando ela faz alguma coisa errada, ele tira a flecha. Está vendo? Você foi cobrar de mim do meu sapato fora do lugar, agora você está fazendo isso. E aí o que nós fazemos? A casa vive um grande inferno, um grande campo de batalha, porque nós estamos disputando essa situação. Então, tudo isso são mecanismos de defesas, mas que nós só vamos poder usufruir da cura quando nós nos abrimos a sermos realmente confrontados pelo Senhor e também pela nossa própria postura. Bom, no versículo de número 13, tem algo interessante. Quando eles percebem que é Jesus, eles se desarmam um pouco. E começa a dizer, Jesus! E aí ele chama Jesus por uma qualificação. Qual é? Mestre. A pergunta é, Jesus era mestre? Também. Mas principalmente o que Jesus é? Senhor.
Jesus é Deus, principalmente porque nós já estamos aqui na reta final da vida de Jesus, e ali ele já estava manifestando o seu caráter, a sua vocação. Então ele é mais profundo do que apenas mestre. Principalmente aí que nós vamos entender a importância, que a figura do mestre, para quem ainda está preso ao Antigo Testamento, era aquele que era o cuidador da lei. Então eles entendiam, Jesus conhece a lei, ele vai aplicar a lei para nós. Mas ao mesmo tempo ele está mostrando algumas características, quem sabe se a gente clamar a Jesus, ele vai poder fazer alguma coisa por nós. E Jesus fez. Mas é interessante aqui para a gente também entender esse processo de cura. Não está sinalizado no texto que eles bateram um sino e se autodenominaram como imundos. Ao contrário, ele agora diz, Jesus, mestre, tem misericórdia de mim. Aí já evidencia uma postura. Às vezes, meu irmão, minha irmã, eu quero insistir muito nisso. Nós temos problemas reais, nós temos alguns ambientes aos quais nós somos cuidados que foram danosos para a nossa vida. O nosso problema é de verdade, mas muitas vezes nós assumimos um ambiente de autopiedade. Nós construímos um ambiente de vitimismo. Nós nos tornamos vítimas daquilo que as pessoas colocam sobre nós ou daquilo que nós mesmos projetamos nas nossas vidas. Mas existe um momento em que a gente começa a deparar com isso e a gente não mais se coloca como vítima, mas agora assume a condição de pedir ao auxílio, pedir e clamar a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Sabe quando a tua vida vai mudar plenamente? É quando você permitir alguém lhe ajudar. É permitir o toque do Senhor na sua vida, principalmente confrontando essas áreas que você tem cuidado para que ninguém possa ver, para que ninguém possa enxergar. Principalmente nessas áreas que têm afetado a tua vida, você tem fingido que isso não tem afetado, mas tem afetado, mas quando você parar de bater o sino, não chegue perto de mim, e dizer, Senhor, tenha misericórdia de mim, você vai ver a provisão e o cuidado de Deus sobre a sua vida. Você vai começar a perceber o agir de Deus sobre o seu coração, sobre a sua alma, sobre a sua psique, sobre os seus relacionamentos. E quando eles perdem o apoio de Jesus, Jesus então toma uma atitude, diz assim para eles, então faz o seguinte, vai agora, e vão até os sacerdotes, vai até o sacerdote, e o sacerdote vai processar a purificação na vida de vocês. Claro, porque isso era de costume, talvez pelo fato de não existirem tantos médicos assim, mas quem olhava, segundo a lei judaica, quem olhava se alguém estava doente ou não de lepra, e quem também dava o diagnóstico da purificação, se é que poderia acontecer a purificação, era o sacerdote. E naquele momento, então, eles começam a obedecer Jesus. E o texto diz assim, e quando eles foram indo, o que aconteceu com eles? Foram todos curados. Bom, aí a gente precisa, e é muito legal hoje em dia que a gente pode fazer uso dos textos originais e ter, às vezes, um significado ainda mais profundo. No texto original está dizendo assim, em o indo foram curados. Em o indo foram curados. Eu comecei a imaginar esse em o indo cabe muita coisa. De repente, em o fato de obedecer, foram curados. Em o fato de tomar uma atitude, foram curados. Em o fato de se movimentar, foram restaurados. Em o fato de se colocar, de subjugar aquilo que Deus queria sobre a sua vida, encontraram a cura, a restauração da parte do Senhor. Agora, tem uma coisa muito importante nisso. Nós ainda, infelizmente no Brasil, no contexto religioso que nós adquirimos no Brasil, nós estamos muito presos na imagem de alguém que vem no altar, alguém coloca a mão e é curado naquele exato momento. Isso pode acontecer? É claro, é poder de Deus. Quem controla o poder de Deus? Pastor nenhum controla o poder de Deus. Pastor nenhum é detentor do poder de Deus. Mas de fato, quando nós vemos o aspecto bíblico e algumas curas que Jesus processou, nós vamos começando a ter uma visão um pouco mais ampla disso. Por exemplo, tem o texto em que tem um homem que está com a mão ressequida, inclusive é num sábado. E Jesus percebe aquele homem. E Jesus diz, estenda a sua mão. E na ação daquele homem de estender a sua mão, o que acontece com a mão dele? É curado, é uma resposta.
E aí tem todo um contexto. A mão direita era a mão do trabalho. Então era muito mais do que só um ato. Era uma atitude, uma tomada de posição. E isso ele foi curado. Jesus chegou também lá no poço de Betesda e disse para aquele homem, olha, ele não proferiu a cura, ele disse, levanta, toma o teu leito e anda. E disse que naquele momento aquele homem foi curado, foi restaurado. Certa vez Jesus colocou lá o barro, cuspiu, botou no olho de alguém e disse, agora vai lá no tanque e se lave. E quando esse homem se dirigiu até esse poço, esse local, essa fonte, ele também foi restaurado. Percebe que há muitas curas que Jesus processa a partir de uma atitude nossa, a partir de um evento nosso, e que uma tomada de atitude, uma tomada de postura, muitas vezes é fundamental para que nós encontremos cura. E aí eu me recordo que nós recentemente estávamos falando sobre jornada. E eu ministrei aqui sobre a jornada de Abraão. E há um rabino que diz assim, que todo o sucesso da vida de Abraão e toda a bênção que procedeu sobre a sua vida está atrelada à jornada. E na jornada de Abraão, nós vimos que ele passa por uma série de dificuldades. Muitas vezes é provada a sua fé, inclusive quando pede o seu filho a ser sacrificado. Mas quando ele vai vencendo todas essas situações, Deus está forjando o seu caráter. Até o ponto de que ele é, fim da sua vida, reconhecido lá no texto de Hebreus capítulo 11, como um homem de fé, pai da fé. O que eu estou querendo dizer isso para você, meu irmão e minha irmã? Que nós precisamos aprender a desenvolver a nossa vida para que nós sejamos completamente restaurados. Às vezes nós queremos, Deus me cura, estou sentado, estou colocado numa situação, Deus por favor me cura para que depois eu comece a fazer alguma coisa. Senhor, me cura para depois eu ser um bom marido. Senhor, me cura para depois eu ser um bom crente. Senhor, me cura para eu poder trabalhar na tua obra. Mas na verdade o aspecto fundamental da vida é que Deus vai lidando conosco, vai curando enquanto nós vamos caminhando. Enquanto nós vamos caminhando e recebendo a palavra do Senhor e obedecendo a palavra do Senhor, Deus vai nos curando. Conforme a gente vai enfrentando as crises, Deus vai trabalhando o nosso caráter, vai mudando o nosso coração, vai mudando a nossa mente e nós vamos alcançando tudo aquilo que Ele tem para nós. Mas muitas vezes nós deixamos de alcançar isso, porque nós estamos esperando acontecer alguma coisa. Nós estamos esperando alguma coisa do céu acontecer, quando Deus tem nos chamado a nos levantar, enrolar o nosso leito e começar a andar. Nós precisamos entender o Deus que age sobre essa circunstância, o Deus que também espera uma resposta nossa. Bom, gratidão não é a temática principal desse texto. E por mais que nós venhamos a aprender também sobre a fé, e nesse caso, a cura, também a cura não é o centro desse texto. Você conseguiu reconhecer qual que é o centro desse texto? Do que fala esse texto? Está lá no último versículo. Esse texto fala sobre salvação. Esse texto manifesta um agir de salvação em nossa vida. Qual a diferença de cura para a salvação? Será que um é maior do que o outro? Será que tem realmente essas diferenças muito claras? Eu digo que sim. Principalmente porque o aspecto da cura vem primeiro, obviamente, da misericórdia de Deus, mas vem também de uma necessidade nossa e uma necessidade pessoal. Você concorda que tem muita gente que tem cura no corpo, mas infelizmente está indo para o inferno? Eu conheço muita gente que curas maravilhosas, até jogado no chão foi. Mas porque não permaneceu, está caminhando para o inferno. A gente corre esse risco de ter visto milagres de Deus e perecer. Eu sempre digo que não houve um povo que mais viu milagres da parte de Deus do que o povo de Israel, lá no deserto. Quantos daqueles entraram em Canaã, que é a representação do céu? Então nós precisamos levar muito isso a sério, porque provavelmente nós começamos a lidar a nossa vida e a nossa vida religiosa
pelas necessidades que nós temos. E aí nós encontramos um grande risco, porque você sabia que o ser humano é hábil, completamente hábil, de gerenciar as próprias necessidades? Quer ver só? Por que a gente está falando bem dessas questões de emocionais, psíquicas? E quem já lidou com alguém com problemas psíquicos vai saber bem o que eu estou falando. Você sabe que quem usa psicotrópicos, remédio para questões psíquicas, ele é informado pelo médico e ele, pelo hábito de usar, ele sabe o que cada medicamento funciona. Quando a gente tem uma doença muito, tipo assim, uma gripe, a gente toma, a gente não sabe por quê. O médico mandou, a gente toma, ele deve saber o que está fazendo. Mas quando a gente tem alguma coisa a nível controlado e uma grande sequência, a gente começa a aprender que cada medicamento tem uma função. Então esse medicamento aqui é para que eu possa dormir. Esse medicamento aqui é para controlar o meu humor. Esse aqui é para me dar ânimo, tal, é para controlar o meu ânimo, alguma coisa assim. As pessoas vão direcionando. O problema é grave e geralmente quando há a crise, ela se dá por quê? Porque o sujeito olha ali e ele pensa assim, não, esse remédio é para humor, mas hoje eu estou bem humorado, hoje eu estou feliz, eu estou alegre. Então eu não vou tomar esse medicamento. Daí o que acontece? Faz isso 1, 2 vezes, daqui a pouco vem a crise. Eu já vi, e hoje eu tive uma revelação de Deus, que algumas coisas que eu vivenciei ainda antes de ser pastor, hoje colabora muito para aquilo que eu tenho estudado, para aquilo que eu tenho me capacitado, e é fantástico da presença do Senhor. Mas eu já vi gente que ele está surtado, e ele está dizendo assim, olha Fábio, me ajuda, eu preciso de tal medicamento. Eu falei assim, como você vai me dar a ordem, você está surtado e quer dizer o que tem que não tem que fazer? Não, pode ser. E ele sabia inclusive a composição química do medicamento. E aí eu fui com esse sujeito, com esse rapaz, no hospital. Você acredita que ele começou a dar de dedo no médico? Não, doutor, o senhor tem que faz isso, isso, aquilo, o senhor tem que fazer. Só assina aí a coisa que é isso que eu preciso. E o médico ficando irado e o cara surtado. Nós temos essa coisa de que às vezes nós começamos a lidar com a nossa necessidade, inclusive no aspecto espiritual. Como que os crentes raciocinam de modo geral? Não, hoje eu estou bem, então eu posso fazer algumas coisas porque eu estou bem, então nada vai me afetar. Oh glória, oh aleluia. Mas daqui a pouco ele começa a dar com o cara na parede, ou na porta, sei lá a expressão correta. Daí ele começa, pastor, temos que fazer um evento para trabalhar evento, sempre evento. Vamos trabalhar um evento para resolver as nossas questões espirituais. Meu irmão, irmã, nós podemos fazer eventos, mas não são os eventos que vão responder à tua maturidade espiritual. Não são os eventos que vão trabalhar o fogo no teu coração. O que vai trabalhar é o conhecimento da palavra de Deus e o agir do Espírito Santo de Deus confrontando as nossas vidas a ponto de nós adorarmos incondicionalmente. Esse é o problema das necessidades. E quando a gente começa a gerenciar as nossas próprias necessidades. E a gente precisa tomar cuidado muito grande com isso. Porque exatamente está aí as frustrações. E exatamente está aí as trocas de igrejas. Porque agora já não é mais suficiente aqui, então eu tenho que ir em um outro ambiente mais espiritual. E aí a gente não aprende a crescer, não aprende a ser confrontado. No caminho, no indo em, não sou tratado, não sou confrontado. E daí, de novo, posso arrumar muitas desculpas, posso tocar muito sino. É por causa da igreja, é por causa do pastor. Tem muita gente de costa larga para isso. Mas realmente nós não podemos fazer isso sobre as nossas necessidades. Então o assunto principal desse texto é a salvação. E o que difere a salvação da questão da cura é que primeiro vale aquilo que Jesus Cristo fez por nós. E a nossa resposta em relação ao que Jesus Cristo fez por nós está na nossa fé. E eu gosto muito de trabalhar a fé, não o fato de você acreditar ou não acreditar que pode ter milagre. Mas a fé é qual é a tua identidade diante de Deus. Aí é um diferencial. Não é a tua necessidade, mas é quem você é diante de Deus. E o quanto você se submete àquilo que Deus estabeleceu sobre a sua vida. Esse é um contexto de salvação que a gente precisa ter claro. Mas infelizmente, isso não salta aos olhos de todo mundo. Porque, veja só, vamos voltar ao texto.
Quantos homens está descrito a Bíblia que tem? 10. Quantos não voltaram a Jesus? 9. Quantos voltaram? E como a gente trabalha os 9? Como sendo ingratos. Não é isso? Quantas vezes você viu pregação ou leu referências sobre isso, dizendo que esses 9 são ingratos? Quantas vezes fez isso? Muitas vezes. Mas na verdade o texto não diz sobre os 9. O texto fala, ele está focado na atitude daquele um. Pois veja bem, como que a gente entende isso? Diz que Jesus, ouvindo aqueles homens pedindo misericórdia, diz, olha, vai até o sacerdote. E quando eles começam a caminhar, a ir para o sacerdote, o que acontece? Eles são curados. Mas de repente, um deles volta. Mas olha só a lógica. Sabe qual que era o protocolo para saber que alguém era curado? Era assim. A pessoa percebeu que havia algumas mudanças nas suas feridas, estava melhorando, então ele ia ao sacerdote. O sacerdote olhava e falou assim, já está esbranquiçado. Já não está aquele tom vermelho que é característico, que é comum das feridas, já está ficando branco. Então o que ele dizia? Então faz o seguinte, agora você volta para a tua casa, fica mais 7 dias. Daqui 7 dias você volta. Daí aquela pessoa ia para casa. No 7º dia ela voltava, o sacerdote mostrava de novo, o sacerdote olhava, melhorou bem, você está praticamente curado. Para a gente ter certeza, vai mais 7 dias para a tua casa, depois você volta. E daí de novo, no 7º dia, ele retornava. Daí se estava tudo bem, o sacerdote dizia, agora eu faço a declaração, você está curado. Pode voltar à tua vida, pode voltar a fazer o que você fazia antes. Então o que eu estou querendo dizer com isso? Quanto tempo levava minimamente para alguém receber, ou perceber, ou receber um anúncio que estava sendo curado? 15 dias. Jesus não permaneceu 15 dias naquele lugar. O comum dessas pessoas que foram, os 9, eram obedientes à lei, esperar esse período até poder voltar a Jesus. Qual é o diferencial desse um homem? Ele teve a revelação de Deus. Ele percebeu, eu estou curado. Eu não preciso da lei para dizer que eu estou curado. Jesus me curou. E ele volta a Jesus. Olha só, de novo ele tem a revelação. O sacerdote humano poderia ver e entender todas as coisas, mas agora ele estava entendendo quem era o sumo sacerdote. E ele volta até Jesus, porque ele reconhece que ele estava sendo curado. Às vezes, meu irmão, minha irmã, nós estamos no caminho esperando 15 dias, que na projeção pode virar 15 anos, 30 anos. Nós estamos esperando alguma coisa acontecer. Será que alguém vai declarar que eu sou curado? Mas essa é uma ação de providência de Deus, de revelação de Deus, que é para o teu coração, que é para as nossas vidas. E você precisa receber isso do Senhor, você precisa ter clareza disso do Senhor, para conviver plenamente naquilo que Deus quer para você. E quando ele volta para Jesus, Jesus faz a declaração, que é o centro desse texto. Vai, no sentido, agora vai produzir, vai seguir a tua vida, vai continuar a tua história, vai ser produtivo em tudo que você fazer, porque a tua fé te salvou. E é interessante, porque a palavra que Jesus utiliza como salvação, não engloba apenas a vida eterna, ou depois da morte. Engloba vida eterna, mas engloba esse tempo, engloba as questões emocionais, relacionais, físicas e espirituais. Porque Deus trabalha de uma forma holística, de uma forma plena, Ele trabalha a cura de uma forma completa sobre as nossas vidas. Mas veja bem, quem tem a convicção da salvação, tem a revelação da salvação, esse é curado na sua alma. E porque ele é curado da sua alma, ele é grato a Deus. Ele não tem muitas coisas, não precisa de muitas coisas para adorar ao Senhor, para levantar as suas mãos, para vivenciar o Senhor. Quem só foi curado, talvez vai buscar sempre o alívio, ele sabe de onde vem poder, sabe quem o transformou, mas no seu coração ainda não resplandeceu quem ele é diante do Senhor. Mas quando nós temos a clareza de que nós somos salvos, de que nós somos aceitos, que nós somos recebidos pelo Senhor, que Ele é o Senhor que nos salvou, que morreu na cruz para nos dar a identidade dEle, isso se torna diferencial. Mas isso só pode vir de uma vida que tem uma revelação de Deus. De novo, e isso é uma questão de preocupação. A gente corre o risco de ficar 10, 15,
20, 30 anos, ir na igreja, sem ter a revelação de quem Jesus é. Talvez a gente possa lidar com Jesus vendo-o como um mestre, que impõe as leis para que a gente possa seguir, e que nos pune quando a gente faz errado, e que a gente precisa ter um afastamento quando nós estamos impuros, quando nós estamos feridos, quando nós estamos em pecado. Ou eu posso reconhecer Jesus como sumo sacerdote, que fez tudo aquilo que era necessário para que eu pudesse viver uma vida em sua presença, sendo completamente curado, restaurado e tendo a possibilidade de vivenciar as coisas grandes do Senhor. Isso depende de tudo, como nós nos prostramos diante do Senhor. E esse homem, nessa atitude, por ter essa condição de salvo, ele se prostra aos pés do Senhor, ele não tem nenhuma dificuldade disso, e começa a glorificar ao Senhor. É interessante que o texto sinaliza que ele seria um samaritano. E quando Jesus fala que ele é um samaritano, a gente precisa projetar nos outros 9. Talvez ele estivesse dizendo que houvesse outros judeus, saduceus, eu ia falar fariseu do Antigo Testamento, fariseus, tivesse todo tipo de religiosidade ali, seguindo um conjunto de regras, de ética, de moral, cumprindo a lei. Mas o importante era entender Deus presente nas nossas vidas. Como é que você tem se relacionado com Deus? Será que tua falta de gratidão não significa que alguma coisa ainda precisa ser tratado diante do Senhor? O que você tem aprendido de Deus no caminho? O que você tem aprendido de Deus nas dificuldades às quais você tem enfrentado? O que você tem aprendido de Deus naquilo que tudo que as mudanças da vida nos projetam? Eu preciso entender um Deus que está presente no meu coração e que está próximo de mim. Ele não é apenas um mestre, mas ele é o Messias, Rei dos reis, Senhor dos senhores, aquele que me salvou, aquele que me restaurou, aquele que produz em mim o caráter da sua presença.